Paz do Senhor Jesus, quero deixar mais uma vez uma palavra ao seu coração. Quero ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e também tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Bom, o livro de Hebreus é uma carta, que não se sabe ao certo quem a tem escrito, Ela tem uma forma de um sermão, tipo uma pregação que foi escrita, e mostra a supremacia de Cristo ante Abraão, ante o pacto antigo, Mostra que Jesus de fato é o cumprimento da própria lei e ele é o Salvador do mundo. E aqui no capítulo 10, a partir do versículo 19, há uma exortação a perseverar na fé. Todos os cristãos precisam perseverar na fé, ou seja, permanecer crendo em Cristo, permanecer se ajudando um ao outro, congregando junto, adorando a Deus juntos, porque nós somos uma família, e uma família ela deve estar unida. E a família de Cristo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, ou é a cabeça da igreja, a gente fala mas a cabeça, de forma que nós fazemos parte dos membros de Cristo e cada um tem uma função específica e um dom ou dons específicos que Deus nos concede para que a gente utilize esse dom para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, para que a gente consiga anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele no versículo 19 ele diz assim: tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado, Quando ele trata disso aqui, ele fala da redenção que nós temos. Nós não precisamos ficar lembrando dos pecados passados. Quando nós cremos em Cristo, o sangue de Jesus, como diz lá em 1 João, 1:9 mais ou menos ali, eu esqueci, 1:7 mais ou menos, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Então o sangue de Jesus ele nos purifica, Jesus nos comprou com o seu sangue. Então aquele que crê em Cristo, ele tem os seus pecados perdoados. Nós fomos remidos, nós fomos lavados, comprados pelo sangue de Jesus, lavados e somos limpos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Que novo e vivo caminho é esse? Foi o que Cristo conseguiu para nós na cruz do Calvário, nos dando a possibilidade de resgate, ele pagou um preço que o ser humano não conseguiria pagar. Então, a questão do pecado, nós deveríamos estar distante de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, por havermos pecado, nós deveríamos estar distanciados de Deus, e de fato muitos estão. Mas quando nós cremos em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, não por mérito nosso, mas pelo sangue de Jesus, pela graça, que isso não vem de nós, é dom de Deus. Então aquele que aceita a graça de Deus, que é favor imerecido, ele tem a possibilidade de ser salvo e ele tem a sua vida transformada. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo como sacerdote perfeito, ele mesmo foi a oferta, ele mesmo se entregou, não de forma, a sua morte não foi um mártir, mas sim substitutivo, ele morreu em nosso lugar. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, quando Jesus ele fala, quando a palavra de Deus diz isso, nós devemos chegar com verdadeiro coração, com inteireza de fé, sinceridade, com a nossa acreditando que de fato Jesus ele tem esse poder de nos transformar e nós vivermos com um compromisso com a palavra de Deus e com Ele. Retenhamos
firmes à confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, né? Aí eu li esses 2 versículos que eu lerei novamente. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade, ou o amor e as boas obras. Porque as boas obras não é porque o cristão pratica as boas obras que ele será salvo. Ele foi salvo, ele é salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas por ele ter sido transformado, ele tem o fruto do Espírito, né? Que é amor, caridade, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E automaticamente ele vai desejar a salvação de todas as outras pessoas, porque ele sabe o valor que essa pessoa tem, independente se ela é um dependente químico, né, uma pessoa em situação de rua ou um bilionário. Então o valor da vida daquela pessoa, para Deus, valeu o sangue de Cristo, né? Então tanto eu quanto qualquer outra pessoa, nós somos amados igualmente por Deus. O problema é que as pessoas algumas delas, não, a maioria delas, não estão dispostas a abrir mão da sua vida e a entregar a vida a Cristo e viver de acordo com a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas não serão salvas, porque elas não estão dispostas a deixar o pecado, deixar de fazer a sua própria vontade. Aí sim, a ira de Deus está sobre a vida dessas pessoas, e se essas pessoas morrerem sem Cristo, serão condenadas eternamente ao lago de fogo, né? E o juízo final, não quero falar sobre ele aqui, mas mesmo que as pessoas não acreditem, quando ela chegar lá, ela vai acreditar. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, esse é um tema polêmico, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do julgamento, né? Que Deus irá julgar todos aqueles que não aceitaram a Cristo, e também o Apocalipse está perto de se cumprir, né? A gente observa aí tantos acontecimentos que mostram de fato que em breve, né, nós teremos aí a conclusão de todo esse período, e iniciará o período do anticristo em breve. Não deixando a nossa congregação. Hoje tem muitas pessoas desigrejadas, né, achando que elas poderão viver com Deus sem ir para a igreja, porque a igreja é uma denominação de homens e tal. Não, foi Jesus quem criou a igreja, e ele deu o Espírito Santo, né, o próprio Deus, para que nós estivéssemos reunidos, glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus. É costume de alguns, infelizmente, não congregar e dizer que ele está em paz com Deus e ele vai ser salvo desse jeito, né? Aí ele diz, olha, não deixando a nossa congregação, local de nós estarmos cultuando a Deus, porque nós precisamos nos reunir, né, e um fortalecer ao outro, adorando a Deus, não mostrando dons para aparecer, pelo contrário, para que ali nós possamos, né, viver como família de Cristo, glorificando o nome do Senhor Jesus. E ele finaliza aqui a parte B, antes admoestando uns aos outros, né? Então, corrigindo, né? Ajudando um ao outro. Olha, eu falhei nisso, né? Não, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir vencer, um orando pelo outro e se ajudando, né? Porque nós precisamos disso. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, até porque, né, nós precisamos perseverar até o fim. E se nós não permanecermos em Cristo, adorando a Ele, glorificando o nome dEle, e tendo um local onde nós ali tenhamos liberdade para adorar a Deus de todo o nosso coração, né? Cantar louvores, ouvir a palavra, sermos reanimados pela presença do Espírito Santo, através dos dons que Ele concede ao corpo de Cristo, né? a totalidade dos irmãos que servem a Deus, e ali nós somos edificados, nós somos tocados, né? É claro que hoje existe redes sociais e várias formas de ouvirmos a palavra de Deus, mas isso não substitui o nosso local de culto, a nossa igreja, onde nós estamos ali reunidos para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.